Boa tarde a todos. Sentimentos de honra e gratidão por estar aqui. Sentimentos que devo a Deus, em primeiro lugar, ao colega e amigo Sérgio Creus, a Neuza Ceruti, a Sandra Sobral e tantos amigos e colegas de trabalho, alguns inclusive aqui da minha cidade querida de Uberlândia, que nos fazem acreditar que a infância é esse terreno fértil para plantarmos. E se você está aqui hoje, é porque você vem trazer sementes ou buscar sementes. Que essas sementes que vamos levando nesses dias de ricos conhecimentos possam fazer com que a gente faça a mudança necessária, porque sempre há o que fazer. Como pudemos ver hoje, muita coisa já se avançou na infância e juventude nesse período, mas temos muito o que fazer, e esse é um terreno fértil. Falando um pouquinho sobre o acolhimento familiar de Uberlândia, iniciou no ano de 2014, através de um termo de ajustamento de conduta, não foi a lei municipal primeiro, daí a grande importância do Ministério Público ser uma das pessoas envolvidas, uma das instituições envolvidas no acolhimento familiar, quando necessário, quando se rompe o diálogo entre as instituições. Tem remédios jurídicos para muito, inclusive para a ausência de serviço ou seu fornecimento de maneira precária. O termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o município, a execução foi ainda é hoje, por uma organização da sociedade civil, a Missão Sal da Terra, e foi muito difícil o início, como sempre é. Muitas resistências, muitas dificuldades, falta de compreensão, e nós tentamos, também como o Paraná tentou, mas aqui houve êxito, nós tentamos com aquelas situações de crianças mais difíceis de colocação em família substituta, as crianças mais velhas para adoção no perfil do Brasil. Não foi possível, não obtivemos sucesso, daí nos voltamos para a primeira infância e, a partir daí, foram melhorando a cada vez mais os trabalhos e nós vamos acompanhar aqui para verificar como que está hoje. A Lei Municipal de Acolhimento Familiar chegou em 2015, logo após esse primeiro ano de muitas dificuldades, retrocessos e avanços. Depois, criou-se 10 vagas no início e, depois, nessas 10 vagas, era prevista uma bolsa-auxílio de R$500. Esse foi o início do trabalho efetivo lá com essa legislação municipal. Posteriormente, continuamos com a lei de 2017, ela foi ampliada para 30 vagas no acolhimento familiar e a bolsa-auxílio subiu para R$900. E, finalmente, a legislação mais atualizada é uma lei de 2019, que houve uma ampliação para 45 vagas do acolhimento familiar e a bolsa-auxílio hoje está em R$1.000, lembrando que, para aquelas crianças com necessidades especiais, o valor da bolsa-auxílio é sempre até 1,5 vezes. Falando um pouquinho sobre as conquistas nesses 4, 5 anos de trabalho com acolhimento familiar, a superação de resistência, como eu já disse, todo serviço novo causa desconfiança, causa preocupação, causa dúvida, ainda mais quando vamos lidar com uma área de alta complexidade, que falamos muito que trabalhamos na alta complexidade, mas, às vezes, nós não nos damos conta dessa complexidade toda. A primeira infância hoje está totalmente atendida lá na comarca de Uberlândia, nós não temos mais crianças em acolhimento institucional já faz, acredito que mais de 2 anos, pelo menos, é uma conquista que temos que celebrar. Vários grupos de irmãos, nós vamos apresentar as estatísticas que temos hoje para verificarem que temos muito mais crianças acolhidas do que famílias acolhendo, em razão de vários grupos de 3 irmãos. Aumento de famílias cadastradas, também vamos mencionar aí a respeito da evolução que tivemos no início, sempre difícil, mas depois a divulgação do serviço, o exemplo que cada um vai dando, vai trazendo novos parceiros e a gente vai multiplicando. Depois, a qualidade das equipes técnicas, que eu considero o melhor índice para se medir a qualidade de um serviço de acolhimento familiar numa comarca, será a qualidade da equipe técnica, porque ela é responsável, como sabemos, pela seleção, pela capacitação, pelo acompanhamento, por tudo que é feito no acolhimento familiar, já que, como foi dito aqui, isso não é política pública a ser desenvolvida pelo Poder Judiciário ou Ministério Público, é um serviço público municipal. E, o passar do tempo, essa interação de todas as equipes fizeram com que a qualidade do serviço venha melhorando gradativamente.
A interação com a rede de proteção, como eu disse, isso vem acontecendo, porque quando se vai iniciar um serviço como esse, já foi falado aqui hoje, é necessário que toda a rede compre, entre aspas, essa ideia, todo mundo entenda, encontre o seu lugar na rede, para saber o que pode ser feito e qual o seu papel, para que se possa garantir o tão falado direito constitucional à convivência familiar. Vamos partir rapidamente para os nossos desafios. Temos vários ainda, sempre teremos, né? A importância da convivência familiar. Se fala tanto sobre esse direito, mas muitas vezes nós não nos incomodamos com aquele percentual ainda em torno de 5% de acolhimento familiar, depois de 10 anos da Lei 12.010, de 2009. Então, ainda precisa trabalhar muito isso na rede local. As pessoas precisam internalizar que a convivência familiar é fundamental, como tem sido exposto aqui por várias ciências que vêm se manifestando aqui hoje. Outra dificuldade que enfrentamos lá é a colocação de adolescentes envolvidos com drogas ou atos infracionais, o outro ou os dois. Muito difícil, estamos encontrando dificuldades para a habilitação de famílias com esse perfil e é motivo de mais atenção de nossa parte. O perfil das famílias, como eu disse, precisamos ainda de famílias que tenham perfil para adolescentes com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de necessidade. Acolhimento pelo Conselho Tutelar, sabemos que é possível, embora não previsto expressamente pelo ECA, e já é feito nas comarcas, nas cidades onde já existe um desenvolvimento de mais tempo, uma experiência mais longa, mas ainda nós não conseguimos fazer isso lá em Uberlândia. O que nós fazemos é que, quando ocorre o acolhimento emergencial pelo Conselho Tutelar, situações que podem acontecer, imediatamente nós fazemos audiência de acolhimento. E nessa audiência de acolhimento também procuro fazer em pouquíssimo prazo, guardando semelhança com a audiência de custódia, né, que nós, magistrados, temos que fazer audiência de custódia, e 24 horas o preso tem direito a estar na frente do juiz. E por que uma criança acolhida emergencialmente, antes do juiz ratificar esse acolhimento, por que nós não fazemos esse trabalho também, implantamos lá, e, através dessa audiência, muitas vezes já saem as deliberações para a criança ser encaminhada ao primeiro, se é caso de acolhimento ou não, que muitas vezes não seria. E outras situações, já buscar a família com perfil para isso, para o acolhimento familiar dessa criança. Ampliação para até 21 anos, também sou partidário compartilho do entendimento de que é muito melhor ampliar a proteção para até 21 anos do que fazer repúblicas. A experiência de repúblicas no nosso país, ao que nós conhecemos, não é tão exitosa dessa forma. E o custo também de repúblicas talvez não justifique que se mantenha uma república, ainda mais uma cidade que, embora grande, como Uberlândia, 700 mil habitantes, e acho que ainda assim não seria justificável. Todavia, essa é uma opção do legislador municipal, o que a gente faz nesse trabalho de integração operacional, que vamos falar um pouquinho rapidamente logo à frente. E a outra questão a rapidez sem afobamento, a rapidez com a solução da situação jurídica da criança, sem atropelos, sem fazer com que ela tenha direito de retornar à sua família de origem, à sua família extensa, sem que ela fique esquecida e eternizada no acolhimento familiar ou institucional, e no familiar é muito mais perigoso, porque isso vai gerando uma situação de vínculos que vão ficando cada vez mais difíceis de trabalhar, principalmente com crianças menores. Então, essa questão dos prazos, o ECA hoje é a lei do 120, né? 120 para destituir, 120 para habilitar, 120 para adotar, é a lei do 120. Nós temos que andar a 120, mas com cuidados. São sempre desafios que a gente precisa de procurar buscar atingir. As estatísticas, trazendo os números, lembrando que os números nem sempre espelham a realidade da sua cidade. Às vezes, existem dificuldades, essa rede de proteção tão falada, ela não consegue captar todas essas crianças e adolescentes, como foi dito aqui, agora há pouco mesmo. Tantas pessoas aqui já dizendo hoje, crianças sofrendo em família, a doutora Lídia nos falou muito bem, crianças sofrendo em famílias, mas como elas estão na família de origem, aí a gente acha que elas estão com convivência familiar garantida, não é? Mas, então, com esses cuidados, vamos olhar os números lá de Uberlândia, uma coordenadoria geral, uma psicóloga, uma assistente social para cada grupo de 15 acolhidos. Hoje temos 42 famílias cadastradas, 3 famílias em fase de cadastramento, 12 famílias estão acolhendo
e são 26 acolhidos. Como podemos ver, temos vários grupos de irmãos e tem sido muito exitoso. Geralmente, eu não sei qual a coincidência, mas vários grupos de 3 irmãos. E isso tem sido motivo de os acolhimentos serem maiores do que o número de famílias que estão acolhendo. Seguindo um pouco mais com as estatísticas, 4 anos de atividade, já passaram 85, engoli um C ali, 85 crianças já passaram pelo atendimento, e desses números, 26 foram colocados em família substituta, 8 houve reintegração à família de origem, 17 para a família extensa, 6 retornaram, infelizmente, ao acolhimento institucional. Todos os ganhos que se tem com o acolhimento familiar, a gente percebe na prática o quanto que eles são perdidos quando há o insucesso no acolhimento, as dificuldades, porque sabemos que não existe um serviço perfeito. Às vezes a criança não se adapta à família, às vezes a família não se adapta à criança, situações novas podem ocorrer, o casal pode ter problemas, saúde, tantas coisas que podem envolver, e o retorno é sempre muito traumático para a instituição de acolhimento, daí a necessidade de termos muito mais famílias prontas para acolher do que crianças. Sobre a convivência familiar, esse remédio, esse sentimento, tanta coisa que a gente ouviu aqui hoje, sempre falando a respeito da convivência familiar. Nos preocupa saber que, nos momentos fundamentais, quando a criança passa por tempestades, às vezes nós tiramos dela o guarda-chuva, e aí ela fica na tempestade, sem a proteção que a família garante. A nossa Constituição nos traz, lá no artigo 227, tão conhecido, tão falado, tão mencionado, a nossa missão de assegurar com prioridade absoluta. O acolhimento familiar está lá um dos últimos direitos. No entanto, talvez seja ele o que é capaz de resgatar aqueles primeiros lá mencionados, o direito à vida, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à profissionalização, à educação, tantos outros direitos que a convivência familiar é capaz de trazer e resgatar. O Estatuto fala em efetivar, nós temos verbos de ação, assegurar, efetivar, e nós precisamos ir atrás disso, mas sempre nos preocupa também essa questão do artigo 34, parágrafo 1º, já citado hoje pelo colega Sérgio, essa preferência, quando diz lá que o acolhimento familiar terá preferência em relação ao institucional, muitas vezes é feita uma leitura, a nosso ver, equivocada. A preferência é de quem? A preferência é do administrador público, a preferência é do magistrado, a preferência é do Ministério Público, a preferência é de quem? Sabemos de quem é a preferência. Todavia, quando se vai implantar um serviço de acolhimento familiar, se pensa, como disse hoje, foi dito hoje, o custo do serviço, não se pensa na preferência da criança. Às vezes, o colega magistrado não tem muita afeição com esse serviço, e, às vezes, diz, olha, eu não aplico acolhimento familiar na primeira infância, o que eu acho, com todo respeito, um verdadeiro equívoco. E tantas outras questões que a gente ouve no dia a dia, que a preferência sempre precisa ser da criança, sabemos disso, e, às vezes, ela que não tem voz, será a nossa voz, a dela, nós não damos a ela essa preferência. E, ali, gosto muito de citar o artigo 88, inciso 6º do ECA, porque esse aí ninguém foge. Todos nós que estamos aqui, família, sociedade, Estado, estamos todos nele. Ali fala textualmente, integração operacional, abrange todas as instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, toda a rede de proteção, visando a brevidade, a rápida reintegração à família ou a colocação em família substituta. Então, desse aí, nós não podemos fugir. E o juiz, embora não seja autor de políticas públicas, esse é encargo do município, embora o polo ativo dessa ação, se tiver que ser ingressada, é o Ministério Público, mas o magistrado ainda nós consideramos que as comarcas onde o magistrado tem essa vocação para a infância e para o acolhimento familiar, o serviço, com esse diálogo, sem invasão da esfera dos outros poderes, é possível construir caminhos para que o acolhimento familiar seja implementado como política pública local, da mesma maneira como é o acolhimento familiar institucional há muitos anos. E já foi falado muitas vezes aqui hoje, para a gente finalizar, a questão das transições com qualidade. Falando um pouquinho a respeito do apego, foi dito aqui também, a falta de apego, o apego inseguro, nunca deve ser tratada com um não apego. E o que nós percebemos na nossa lida diária lá em Uberlândia é que a transição de um apego seguro para o outro apego seguro precisa
ser muito bem tratada, bem trabalhada, para que essa criança, ao ser desvinculada do acolhimento familiar, não se sinta novamente abandonada por aquela família que deu a ela o chão que ela precisou, o guarda-chuva que ela precisou naquele tempo de tempestades. E lembrando que não há mais momento para improviso, nunca houve, né? Mas ainda mais nos tempos atuais. Alta complexidade não se trata com projeto piloto, não se trata com experiências, não se trata com improviso, como o Dr. Sérgio nos falou essa manhã. Se queremos ter um serviço de qualidade, precisamos ter profissionais de qualidade, estrutura de qualidade, não dá para a gente improvisar mais nessa área. Essas desvinculações, essas transições, nós procuramos celebrar, porque é importante, como foi dito mais cedo, nós precisamos cuidar de quem cuida, nós precisamos valorizar as famílias que recebem, como aquela carta que a família escreveu para a família acolhedora. Então, nós fazemos essa celebração, que é um momento de gratidão para a família que está entregando aquela criança, seja para a família de origem, seja para a família substituta. É o momento do choro, é o momento de entregar essa história de vida que foi construída, né? E eu acho muito interessante, nesse caso específico, perguntei à mãe, quantos dias a senhora acolheu essas crianças? Ela disse 384 dias. E o que isso, cada dia foi importante, cada dia foi importante. Um pouco da história está ali, e nós dizemos sempre ali que a presença física talvez seja a mais pobre de todas. Por isso, aquela presença que fica no coração, aquela mensagem, aquela fase da vida e que nunca vai ser apagada do passado dessa criança e precisa ser respeitado. Achei muito bacana a fala da doutora Lídia, no sentido de que esses vínculos não deveriam ser rompidos. E, no final, lógico que a gente acaba se envolvendo também. Não é possível de falar de infância e juventude se não se falar de amor. Então, é por isso que estamos aqui. E, para finalizar, eu não sei como é que está o meu tempo, 3 minutos, é exatamente o tempo de um vídeo muito pequeno, de 3 minutos, para a gente encerrar a nossa participação. Muito obrigado. Receberam este pequenino de 2 anos na família, mas para se tornarem pais acolhedores, fizeram um curso e tiveram que esperar por 1 ano pela autorização da Justiça. Eles ligam para a gente, o Núcleo de Famílias Acolhedoras entra em contato conosco, olha, tem que buscar a criança agora. Vocês vão poder ou eu passo para outro? E a gente estava já ansioso com isso, não, nós vamos poder sim. A gente saiu da nossa casa, foi até o fórum. Eu brinco que eu já estou preparado para ser avô, né? E que a gente está cheio de carinho para dar, para ter uma criança em casa. Então, eu falei, vai ser uma oportunidade de a gente poder até ir exercitando esse amor aqui com essa criança. Os pais acolhedores não podem se inscrever no programa de adoção. E, desde o início, o casal foi informado que o acolhimento será por, no máximo, 1 ano e meio. Eu penso que é um egoísmo muito grande da nossa parte a gente se negar a fazer um trabalho desse só pelo medo do desapego. Porque a criança vem passando por uma situação de risco familiar, ela está em sofrimento. A psicóloga do Programa de Acolhimento Municipal diz que a ligação entre pais e os meninos acolhidos é necessária. A gente faz monitoramentos por via telefônica e também visitas domiciliares e atendimentos aqui na sede. A gente vai acompanhando, então, todo o processo e quando se aproximado, né, está sendo definida a questão jurídica da criança, então está se aproximando o desligamento, a gente também vai sinalizando e a gente vai acompanhando essa família, trabalhando tanto com a criança quanto com a família esse desligamento. Enquanto a criança fica com a família acolhedora, a Justiça trabalha para que ela seja definitivamente adotada ou se devolve para o convívio com a família natural. A gente sabe, estudos mostram que a criança, quando ela vai para um acolhimento institucional, a cada 4 meses acolhida, ela perde 1 mês de desenvolvimento, seu desenvolvimento integral, se comparado a uma criança que vive numa família funcional. Então, a gente preconiza, a lei também preconiza isso, que a criança seja acolhida em família acolhedora, porque ela vai garantir também o direito dela viver em família e viver comunitariamente, né? Uberlândia tem hoje 27 famílias, como a de Ricardo e Gracileia, que são pais provisórios. 17 delas estão acolhendo 28 crianças do programa. Alguns receberam grupos de até 3 irmãos em casa. Em alguns casos, a Justiça permite que a mãe natural
visite o filho. Só se for um caso assim, de abuso, algo muito sério, que aí o juiz já determina que não pode, ou maus tratos, a mãe batia, violentava essa criança. O serviço de acolhimento foi criado em 2015. No ano seguinte, o município regulamentou o programa e ampliou o atendimento para 30 crianças. Desde então, as instituições acolhedoras, aqueles antigos abrigos infantis, foram sendo lentamente desativados e as crianças encaminhadas para serem cuidadas por famílias acolhedoras. Uberlândia, nós já temos hoje mais crianças e adolescentes em famílias acolhedoras do que em instituição de acolhimento, o que para nós já é uma vitória, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a criança preferencialmente precisa ser acolhida em famílias e não em acolhimento institucional. O trabalho é voluntário, mas as famílias recebem uma ajuda de custo para cada criança acolhida. Uma bolsa auxílio que atualmente está em R$ 900. Esse é um valor que o município disponibiliza para que a família tenha, pelo menos parcialmente, uma ajuda de custo em relação a tudo que eles vão despender para a criança. Uma coisa é certa, para todas as crianças acolhidas, o amor e a dedicação dos pais provisórios torna a vida mais feliz. E Ricardo e Gracileia fizeram de tudo para que o caminho deste pequenino seja bem mais fácil de ser percorrido. A gente acha que vai receber e vai poder dar alguma coisa para ele, mas a gente recebe muito mais do que a gente pode dar.